Lição 2: a entrada do pecado no mundo. Textual: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se depressa do Senhor Deus entre as árvores do jardim. É o que fala no livro de Gênesis 3, 8. A verdade central diz assim: quando o homem peca, está duvidando da boa vontade de Deus para a raça humana. Quando o homem peca, está duvidando da boa vontade de Deus para a raça humana. Nós temos aí como leitura base em classe, o livro de Gênesis, capítulo 3, do 1 ao 10. E nós vamos estar com a introdução. A introdução diz assim: é inegável a realidade do pecado na existência humana. O relacionamento com Deus foi rompido, o corpo padece, a natureza clama e os homens têm dificuldades em viver de forma harmônica. O princípio de tudo isso ocorreu no Éden, a partir de Adão e Eva, quando, duvidando da boa vontade de Deus, transgrediram o mandamento divino. Nessa lição, veremos o alto valor da palavra de Deus, apresentaremos o perigo que há em duvidar dos mandamentos de Deus e como o pecado afeta toda a criação. A perfeição como um mandamento divino. No Salmo 119 é dedicado a exaltar o poder, a grandeza e a perfeição da lei do Senhor. Além desse maravilhoso escrito em luares, encontramos que a voz de Deus é tremenda. Sua palavra é como fogo e martelo que esmiuça a penha, e sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. Contudo, os nossos primeiros pais duvidaram da boa vontade de Deus e pecaram, de forma que toda a raça humana foi afetada. Então nós vimos aqui no início que o propósito de Deus para a humanidade sempre foi ter este relacionamento com a humanidade. Então Deus cria o homem para ter com ele um relacionamento. E a vontade de Deus era que durante todos os dias Deus ia passear sobre o jardim, ia passear pelo jardim, e naquele passeio ele tivesse comunhão com o homem e com a mulher, comunhão com Adão e Eva. Mas o pecado entra no mundo através de Adão e Eva e tira essa comunhão que era a vontade de Deus desde o princípio, estar com Adão e Eva nesta comunhão. E quando o homem peca, contudo nossos primeiros pais duvidaram, porque quando Deus fala para Adão que de toda árvore do jardim comereis, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa nem tocareis, porque certamente se comerdes ou tocardes, certamente morrereis. Então, quando o homem peca, desobedecendo aquilo a qual Deus havia pedido para ele, ele está automaticamente duvidando daquilo que Deus havia pedido para eles. Então o pedido de Deus era que eles nem tocassem, que não comessem, mas Adão e Eva assim duvidam e pecam, de forma que toda a raça humana foi afetada pela falta de obediência de Adão juntamente com Eva. A ordem dada a Adão e Eva: todo plantado um jardim e nele colocado um homem, Deus assim ordenou: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, de todas as árvores come, meu filho, se alimenta, enche a pança, melhor dizendo, de tudo aquilo que você está vendo. Porém, daquela árvore que está no meio, essa você não coma, Vamos ver o que fala aqui, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. O fruto proibido não era necessariamente sobre a vivência do homem, pois o Senhor havia feito brotar no jardim toda sorte de árvores agradáveis
as vistas boas para alimento e também a árvore da vida no meio do jardim. O mandamento era para que o mandamento é para o bem do homem. Então todos os mandamentos que são instituídos na palavra de Deus, todas as leis que são instituídas na palavra de Deus, é para o nosso próprio bem. É Deus, com a sua soberania, com a sua bondade, né? Com toda a sua bondade, com toda a sua soberania, Deus destituindo sobre nós leis, regras para o nosso próprio bem. Quando Deus diz, olha Adão, não coma, é porque Deus está falando, olha, você não pode comer, porque se você comer, se você desobedecer, vai ter uma consequência sobre essa desobediência. Então, quando nós desobedecemos as leis do Senhor, quando nós desobedecemos os propósitos de Deus para a nossa vida, nós pagamos por isso. Nós pagamos um alto preço pela falta de obediência àquilo que Deus instituiu como regra para nós. Então nós vamos ver que o mandamento era para o bem, não era para o mal, era para o bem. Deus, olha, não coma, porque se vocês não comerem, vocês vão viver, mas se vocês comerem, vocês vão morrer. Então o mandamento é este, né? Não pequem, porque se pecar tem um resultado. O resultado do pecado é o quê? Morte. Então a palavra de Deus, ela nos adverte contra o pecado. Porém, o homem desobedecendo às ordens de Deus, ele peca. E automaticamente, desobedecendo aquilo que Deus ordena para ele não fazer, há um resultado nisso, que é a morte, porque o pecado gera a morte, certo? Então, qual o propósito do mandamento divino? Proibitivo acerca da árvore do bem e do mal, em primeiro lugar, era o dispositivo que aferia a confiança, a obediência e amor do homem para com Deus. Por outro lado, essa mesma proibição era para livrar Adão e Eva das consequências do pecado, a morte e tantos outros efeitos irreversíveis que se apresentaram com o pecado. Então, primeiramente, o que Deus queria, né, com a proibição, em ver a obediência do homem, né? Nós somos testados dentro da obediência. Quando Deus diz não faça e nós fazemos, então Deus está testando a nossa obediência. E dentro disso também, né, essa proibição era para livrar o homem e a mulher das consequências do pecado. Então, quando Deus proíbe o homem de fazer algo, Ele está proibindo aquele homem de experimentar das consequências do seu pecado, das consequências da sua desobediência. Então, quando Deus diz não faça e o homem faz, há uma consequência que vem sobre a vida dele. E essa consequência, ela é destrutiva, porque os planos de Deus para Adão e Eva é que eles vivessem ali naquele jardim eternamente, no meio daquela natureza, no meio daqueles animais, desfrutando de tudo que a terra oferecia para eles, mas eles, pela desobediência, deixaram de desfrutar de tudo aquilo que Deus havia preparado para eles. Adão e Eva apenas iam nas árvores e colhiam os frutos e comiam. As coisas nasciam e se davam para eles como alimento. Agora, após o pecado, Adão vai ter que plantar, vai ter que arar, vai ter que suar para que possa se alimentar. Aí Deus ainda diz mais: olha, Eva sobre dores dará luz a filhos. Nós entendemos que o plano de Deus era que Eva não tivesse dores nos seus partos, né? Mas com a consequência do pecado também veio a dor, né? Então nós entendemos que e tantos outros efeitos irreversíveis se apresentaram com o pecado. O apóstolo João afirma que os mandamentos divinos não são penosos. O salmista destaca que o caminho do Senhor é perfeito, seus preceitos dignos de respeito. O prazer é o conselheiro dos santos, vida para a alma abatida, mais valiosos que ouro e prata, mais que perfeito. Jesus afirmou que os seus ouvintes, que quem o ama guarda os seus mandamentos. A obediência a Deus é demonstração de amor. Amém?
Então nós vemos aí que as leis do Senhor, aquilo que é destituído por Deus para as nossas vidas, é para o nosso próprio bem, que o seu caminho ele é perfeito, que o seu caminho é digno, que o seu caminho é santo, é valioso mais do que ouro e do que prata, né? Então Jesus afirmou aos ouvintes que quem o ama guarda os seus mandamentos. Como demonstrar o amor a Deus? Guardando os seus mandamentos, obedecendo às suas leis. Amém?